amigo telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Neste momento aí de quarentena, estamos fazendo aí a nossa série de entrevistas aí por videoconferência. E nesta edição aí vamos falar aí justamente sobre os impactos aí da pandemia do Covid-19 no agronegócio, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de aqui receber, nesta edição do Agropapo, o Renato Guimarães, CEO do Grupo Sinagro. Renato, satisfação por estar contigo aqui no Agropapo. Prazer, Ronaldo. Para nós é uma grande satisfação poder bater esse papo com você e a gente poder trocar algumas ideias em relação aos impactos do Covid-19 no agronegócio. Muito bem, meu caro. Gostaria que nesse começo você pudesse justamente dar uma pontuada aí do perfil aí do Grupo Sinagro aí na atuação no agro brasileiro. Bom, o Grupo Sinagro ele é uma empresa que foi fundada em 2001, era uma empresa familiar de alguns sócios empresários do Mato Grosso, nasceu em Primavera do Leste, a empresa, e ela foi crescendo e em 2014 ela foi adquirida por uma empresa, por parte das ações, por uma empresa da área química, que é a UPL, e em 2017 uma outra parte do negócio foi adquirido por um fundo de investimento, o Global Capital Fund das Ilhas Maurícios. Então, ela é uma empresa hoje focada na distribuição de insumos e originação de grãos. E nós estamos em 7 estados, todos no Cerrado brasileiro, e estabelecidos em 28 lojas em diferentes municípios desses 7 estados. Muito bem, meu caro. Bom, e até por essa verticalização aí que você pontuou, da originação até a questão da venda, comercialização de insumos, gostaria que justamente você pudesse pontuar quais são os impactos aí, desdobramentos que você vê aí para o agronegócio nesse momento aí da pandemia do Covid-19 e também uma projeção aí, de repente, pós aí esse tumulto todo. Bom, Ronaldo, eu tenho que confessar para você que eu sou um otimista por natureza e, mais do que isso, sou um fanático pelo agronegócio. Tenho 35 anos de profissão dentro do agronegócio e eu acredito muito que o agronegócio será uma ilha dentro de um oceano, infelizmente, de muita crise pós-Covid-19. O agronegócio representa hoje 1/4 do PIB brasileiro. Isso, com certeza, vai fazer com que o país ainda mantenha uma queda de PIB menos acentuada por causa do agronegócio. E existem alguns fatores que me fazem acreditar piamente de que nós iremos ainda sobreviver. Vamos por assim, nós vamos ter impactos. Os impactos acontecerão, mas nós ainda podemos sobreviver e sair da crise ainda mais fortes, porque a sociedade vai ser diferente pós-crise. E também o agronegócio será diferente pós-crise. Mas eu falo, voltando, por favor. Não, eu ia pontuar essa questão como é que você enxerga a demanda nesse momento, né? Até especialmente a gente tem observado aí muitas notícias em relação a restrições de fronteiras, fluxos comerciais. Como é que você observa essa questão? Nós temos uma vantagem no Brasil, porque nós somos 70% ou até mais do nosso agro, são culturas de exportação. Nós vamos ter, sim, problemas com o agronegócio nas culturas que têm o mercado interno, principalmente os vegetais, as frutas, que chegam ao mercado interno, certamente nós vamos ter uma demanda reduzida. Porém, o que a gente tem notado perante a demanda global de grãos, que é o nosso grande negócio, os países compradores de grãos, como China, Estados Unidos e União Europeia,
nos últimos 3 meses, que são os 3 meses que foram impactados pelo coronavírus, eles não diminuíram as suas importações. Então, isso faz com que a demanda global permaneça inalterada. Existe um outro fator que é de fundamental importância, é que nós, globalmente, fomos afetados no ano de 2019 pela queda da área plantada dos Estados Unidos devido aos problemas climáticos. Os Estados Unidos deixaram de plantar 8 milhões de hectares. E isso certamente afeta o estoque global de grãos. E nós vamos ter que compor esse estoque com as produções dessa próxima safra. Então, o cenário global, em termos de oferta e demanda, ele é positivo. Ele é bastante positivo. E a gente sabe que o Brasil tem a sua aptidão no agronegócio. Então, nós estamos, além de nós termos áreas novas para serem plantadas, nós temos um investimento em tecnologia acontecendo a cada ano, que faz com que a gente aumente as nossas produtividades. E adiantando um pouquinho, um dos conselhos que eu dou ao produtor se for investir em algo, invista na sua produção. Não existe hoje melhor investimento financeiro que não seja produzir. Porque ele tem uma garantia de mercado, seja lá fora, nos principais países ou mesmo internamente. Uhum. Falando até especificamente, a soja é um exemplo de que você pontuou agora, que a gente teve agora em março aí um crescimento nos embarques de superior até a 100%, né? Exatamente. A demanda global, ela é compradora. Logicamente, nós temos algumas culturas que vão sofrer mais. Hoje, se a gente olhar hoje, a soja, ela está numa situação muito privilegiada. Quando nós olhamos o algodão, devido aos preços do petróleo, a competição que vai existir com as fibras sintéticas e logicamente, que a crise global faz que o consumidor tenha uma menor demanda por compra de roupas, logicamente que a cultura de algodão, a cultura da cana-de-açúcar, por causa do etanol, e mesmo a cultura do milho, por causa do etanol, do fechamento das fábricas de etanol nos Estados Unidos, vão sofrer um pouco mais com os preços de commodity. Porém, o mercado interno do Brasil ainda faz com que nós tenhamos uma posição de preço bastante vantajosa para o nosso produtor rural. Nós temos uma vantagem, Ronaldo, que quando o país atravessa uma crise econômica, o primeiro impacto que isso gera é no nosso câmbio, é na desvalorização do real em relação ao dólar. E para um país agrícola que tem 70% a 80% das suas culturas exportadas, você ter um câmbio mais um dólar valorizado faz com que o produtor tenha uma rentabilidade maior. Então, às vezes, a crise econômica, a crise econômica de um país, no caso do agronegócio, tem um efeito assimétrico, um efeito contrário por causa da valorização do dólar. Pegando exatamente esse ponto que você realçou muito bem, a valorização do dólar agora justamente vem assegurando uma boa parte da rentabilidade, aí, da renda para o produtor, né? Agora, também não pode ter um impacto essa alta aí da moeda norte-americana nos custos de produção da safra vindoura agora, 2020-21, ou a gente consegue diferenciar assim, vai ter impacto mais para determinada cultura, para outra nem tanto, culturas mais destinadas às exportações terão impacto menor, culturas mais destinadas ao mercado doméstico terão impacto maior, porque a rentabilidade do produtor é em real. Como é que você enxerga isso? Não, certamente nós teremos impacto nos custos de produção, principalmente nas matérias-primas que são importadas.
Então, se nós olharmos por segmentos de produtos, não por cultura, mas por segmentos de produtos, os defensivos agrícolas e os fertilizantes sofrerão reajustes de preços. Outros segmentos de produtos, como sementes, você tem menos impacto porque ele é produzido aqui no Brasil. Mas certamente você terá impacto. O que é importante para o produtor? O importante para o produtor é que ele faça os seus hedges. E os seus hedges naturais. O que seria um hedge natural? É o que nós chamamos das nossas operações de barter. A operação de barter garante que o produtor faça as suas compras em uma moeda, seja dólar ou seja real, e venda o seu grão na mesma moeda, dólar ou real. Com isso, ele elimina qualquer problema com exposição cambial nos seus custos operacionais. O mais importante nesse momento é você estar redeado. Você não pode estar com exposição. Você não deve comprar insumos em uma moeda e vender a sua soja, o seu milho numa outra. A exposição, ela está totalmente ligada ao momento de incerteza que nós vivemos. E nesse momento de incerteza, o que pode matar o produtor é a volatilidade. E a volatilidade pode ser positiva, mas pode ser muito negativo para o produtor rural. Uhum. Tem um dos principais especialistas aí, pensadores do agro brasileiro, que é o professor Marcos Bianchi, do INSPER, ex-presidente da Única, enfim, cátedra da Exalc. Ele vem pontuando aí que o comércio agrícola, o comércio internacional em geral, vai se tornar cada vez mais administrado, calcado por questões geopolíticas. Você entende nesse sentido também, daqui para frente? Eu diria acredito que sim. A gente tem cada vez mais, nós vamos dar um exemplo do que aconteceu no passado, o que nós nos transformamos. Queira ou não queira, a nossa aptidão pelas culturas de exportação, culturas de grãos. Se nós falarmos há 30 anos atrás, nós produzimos pouca soja no Brasil. E hoje nós somos os maiores produtores e os maiores exportadores de soja do Brasil. Quer dizer, a concentração acaba acontecendo no nosso país. Existem países que vão ter aptidão para as frutas, mais do que nós temos, pelas condições geopolíticas, pelas condições climáticas e assim por diante. Então, acredito sim, cada vez mais nós vamos ter que aproveitar da nossa situação geográfica para que a gente possa produzir mais o que é a nossa aptidão. Muito bem, Renato. Você puxou um ponto aí que você falou da questão dos fertilizantes e tudo. Eu queria até explorar esse tema aí contigo, até usando a tua experiência aí de mais de 35 anos no setor de insumos. Como é que o Brasil pode, de certo modo, conseguir diminuir a sua dependência aí de matérias-primas internacionais nesse segmento aí dos fertilizantes? Como é que você enxerga isso? Como é que podemos buscar alternativas nesse sentido? Eu falaria que no curto prazo não será possível. Nós não nos preparamos para isso. As políticas governamentais não deixaram com que os investimentos acontecessem como precisariam acontecer no país, e isso leva tempo, seja para fertilizantes como para defensivos agrícolas. Toda a síntese de matéria-prima, de ingredientes ativos, hoje ocorre em países, principalmente nos países asiáticos. Houve uma mudança de geografia, que antes a produção de ingredientes ativos estava concentrado nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, grande parte dos ativos estão na China, estão na Índia e nos países vizinhos. Quem sabe, o que eu falo é que nós estamos num momento disruptivo. Nós vamos estar, a nossa sociedade, os nossos governos não serão os mesmos após o Covid-19. Eu tenho absoluta certeza disso. Quem sabe eles comecem a dar mais valor para que a gente tenha uma
dependência menor, nenhum negócio, que é o agronegócio, que representa 1/4 do nosso PIB. Mas muitas coisas precisarão mudar, que passa pelos investimentos, passa pela qualificação técnica dos nossos profissionais e passa também que os governos apoiem as empresas, as multinacionais, a trazerem as suas sínteses para o Brasil, coisa que hoje não existe nada que o governo esteja fazendo para que isso aconteça. Muito bem, meu caro, a gente já está caminhando para o desfecho aqui dessa edição do Agropapo. Eu queria que você pontuasse mais alguma recomendação aí para o produtor. Você ressaltou que o grande ponto é que o produtor tem que estar com as suas operações aí ancoradas em rede, né? E acho que um outro ponto também é focar na redução dos seus custos operacionais, seria isso? Se eu fosse dar algumas sugestões ao produtor, primeiro, nós estamos vivendo um momento de incerteza pela volatilidade do câmbio. Então, exposição cambial jamais. Não tomem exposição cambial. Não acreditem que o dólar vai a 8 e não acreditem que o dólar volta a 4. Joguem o jogo da troca. Joguem o jogo de você fazer o hedge natural. O segundo ponto importante que eu vejo é que o planejamento ele é fundamental. E eu falo que o planejamento, este ano, ele é mais fundamental ainda, porque é importante antecipar suas compras de uma forma generalizada, porque nós não sabemos por quanto tempo essa situação vai perdurar. Então, nós temos um risco de desabastecimento? Sim, temos um risco. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, planejar suas compras antes, garantir que você tenha o seu produto dentro de casa, é um passo importante na vida do produtor. Eu não acredito que nós vamos ter um desabastecimento, porque nós estamos a 6 meses do início do plantio. E eu acredito que as coisas vão se regularizar até lá. Mas a gente não pode tomar esse risco. Então, segundo ponto importantíssimo, planejamento este ano é mais necessário do que os anos anteriores. E o terceiro ponto gente, não tem outro caminho que não seja acelerar. Nós, do Grupo Sinagro, não estamos diminuindo nenhum investimento no Brasil. Tudo que a gente tinha planejado de investimentos em abertura de lojas, em construção de câmaras frias, em contratação de pessoas, em capacitação de pessoas, nós estamos mantendo. E eu acredito muito que o agricultor brasileiro deveria fazer o mesmo. Deveria, cada vez mais, usar tecnologias modernas, tecnologias avançadas, para que ele possa produzir mais, melhorar a sua produtividade e ser eficiente com seus custos. Então, esses são os 3 conselhos finais que eu gostaria de deixar para o produtor rural. Eu sou produtor rural também. Eu acho que nós temos um papel de fundamental importância nesse momento do Brasil, porque nós vamos continuar trazendo riquezas e divisas para o nosso país. Muito bem, Renato. Quero, enfim, uma vez mais agradecer a tua participação aqui no Agropapo. Já é um grande bordão e chavão do nosso programa, que boa conversa acaba passando rápido. E, por favor, quero pedir a gentileza de você deixar os contatos aí, quais que vocês quiserem, do Grupo Sinagro, por favor. O nosso contato, primeiro, foi um prazer a gente tá falando com vocês. Conte com a gente a qualquer momento. Deixo a vocês o meu e-mail do Grupo Sinagro, renato.guimarães@gruposinagro.com.br, ou deixo também o telefone da Sinagro para contato 062 3773 8000. Eu fico à vontade para poder auxiliá-los no que eu puder. Muito bem. Dado o recado,
E assim encerramos esta edição aí do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da AltV, a TV da internet do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.